Doutor Cristiano Oficial apresenta série especial Voto em Trânsito nas Eleições 2026. Informação jurídica clara, objetiva e baseada na justiça eleitoral. Fala, doutor. Olá pessoal, eu sou o Dr. Cristiano, advogado, especialista em Direito Eleitoral e Direito Público. Sejam muito bem-vindos ao canal Dr. Cristiano Oficial. Minha gente, nessa série eu vou explicar de forma simples e objetiva e baseado na legislação da Justiça Eleitoral tudo o que você precisa saber sobre o voto em trânsito. Isso, minha gente, é um tema que gera muitas dúvidas. Todos os anos, milhares de eleitores acabam confundindo o voto em trânsito com justiça eleitoral, perdem prazos ou deixam de exercer corretamente o seu direito ao voto. Por isso, pessoal, nesta série eu vou esclarecer as principais dúvidas de forma prática, utilizando exemplos do dia a dia, para que você compreenda exatamente o seu direito ao voto. Por isso, minha gente, nessa série eu vou esclarecer as principais dúvidas de forma prática, utilizando exemplos do dia a dia, para que você compreenda exatamente como funciona o voto em trânsito nas eleições de 2026. Então vamos começar. Pessoal, muitas pessoas confundem voto em trânsito com justificativa eleitoral, mas atenção, são situações completamente diferentes. O voto em trânsito, pessoal, é destinado ao eleitor, que antes da eleição já sabe que estará em outra cidade no dia da votação. Por isso, minha gente, ele precisa solicitar essa modalidade de prazo dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Já a justificativa eleitoral é diferente, é utilizada em outra situação. Ela é destinada ao eleitor que não conseguiu votar e, por esse motivo, precisa justificar sua ausência perante a Justiça Eleitoral. Então perceba que a diferença é muito simples. No voto em trânsito, você resolve a situação antes da eleição. Na justificativa eleitoral, a situação é resolvida depois que você deixou de votar. Agora que você já sabe a diferença entre voto em trânsito e justificativa eleitoral, vamos entender o que é, de fato, o voto em trânsito. Minha gente, o voto em trânsito é um direito concedido ao eleitor, que sabe, com antecedência, que estará fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição. Em vez de perder a oportunidade de votar, ou precisar justificar a ausência depois da eleição, a legislação permite que, observados os requisitos da Justiça Eleitoral, esse eleitor possa exercer o seu direito ao voto em outro local, previamente habilitado. Mas, atenção, o voto em trânsito não é automático. Também não basta estar viajando no dia da eleição. É necessário solicitar essa modalidade dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral e cumprir os requisitos previstos para esse procedimento. Minha gente, o voto em trânsito foi criado justamente para facilitar a participação do eleitor, que estará temporariamente em outro município, fortalecendo o exercício da cidadania e garantindo sempre que possível o direito ao voto. Agora, minha gente, surge outra dúvida muito comum. Será que qualquer cidade permite o voto em trânsito? A resposta é não. Minha gente, o voto em trânsito somente pode ser realizado nos municípios habilitados pela Justiça Eleitoral para esse atendimento. Por isso, minha gente, antes de viajar, o eleitor deve verificar se o município de destino está entre aqueles autorizados para receber eleitores em trânsito. Esse é um detalhe muito importante. Muitas pessoas acreditam que bastam estar em qualquer cidade no dia da eleição. Não basta. A Justiça Eleitoral estabelece critério para a habilitação desses locais e o eleitor precisa verificar essas informações antes de solicitar o voto em trânsito. Portanto, se você pretende viajar durante o período eleitoral, programe-se com antecedência e consulte sempre os canais oficiais da Justiça Eleitoral para confirmar se o município onde você estará permite o voto em trânsito. Pessoal, vamos imaginar uma situação muito comum. Eu moro no estado do Rio de Janeiro, mas no dia da eleição estarei em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Surge então uma pergunta: eu posso votar? A resposta é sim, desde que eu tenha solicitado o voto em trânsito, dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, e esteja em um município habilitado para esse atendimento. Agora vem a dúvida mais importante: em quem eu poderei votar? Como eu estarei em outro estado, poderei votar apenas para presidente da República nesta eleição. E por que isso acontece? Porque quando o voto em trânsito é realizado em outro estado, a legislação eleitoral permite o voto somente para presidente da República. Já para governador, senador, deputado federal e deputado estadual, o voto está vinculado ao estado onde o eleitor possui o seu domicílio eleitoral. E como o meu domicílio eleitoral é no estado do Rio de Janeiro, estarei votando em Minas Gerais.
não poderei votar nesses outros cargos. Percebe como esse detalhe faz toda a diferença? Muita gente acredita que poderá votar normalmente em todos os cargos e acaba se surpreendendo. Por isso, minha gente, antes de viajar, informe-se. Faça a solicitação dentro do prazo e conheça exatamente quais serão os cargos que poderá votar. Assim você exerce seu direito de forma consciente e evita qualquer surpresa no dia da eleição. Pessoal, agora que você já sabe como funciona o voto em trânsito, surge uma pergunta muito importante. Como fazer essa solicitação? O voto em trânsito não acontece automaticamente. É o próprio eleitor que deve solicitar essa habilitação junto à Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2026, o prazo para solicitar o voto em trânsito vai de 20 de julho até 20 de agosto. E se você perder esse período, não será mais possível solicitar o voto em trânsito para esta eleição. A solicitação pode ser feita de duas maneiras: pela internet, por meio do autoatendimento da Justiça Eleitoral, para quem já possui a biometria cadastrada, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral, apresentando apenas um documento oficial com foto. Minha gente, no momento da solicitação, você deverá informar o município onde pretende estar no dia da eleição, e indicar se a habilitação será para o primeiro turno, para o segundo turno ou para ambos. Depois de concluído o procedimento, estando tudo regular, você poderá votar no município escolhido, desde que ele esteja habilitado para receber eleitores em trânsito. Então, minha gente, fica o alerta. Marque essas datas: 20 de julho a 20 de agosto. Esse é o período oficial para solicitar, alterar ou cancelar a habilitação para o voto em trânsito. E depois desse prazo, a Justiça Eleitoral não aceitará novos pedidos. Pessoal, depois de tudo que conversamos nessa série, quero terminar mostrando os 5 erros que mais confundem os eleitores. Minha gente, o primeiro erro é acreditar que o voto em trânsito é a mesma coisa que justificativa eleitoral. Não é, como já foi falado. O voto em trânsito é solicitado antes da eleição e a justificativa é utilizada quando o eleitor não conseguiu votar. O segundo erro é pensar que qualquer cidade permite o voto em trânsito. Também não. Somente os municípios habilitados pela Justiça Eleitoral podem receber eleitores nessa modalidade. Já o terceiro erro, achar que, estando em outro estado, será possível votar normalmente em todos os cargos. E como vimos, isso não acontece. Quando o voto em trânsito é realizado em outro estado, o eleitor vota apenas para presidente da República. O quarto erro, esquecer o prazo para solicitar o voto em trânsito. Nas eleições de 2026, o prazo é de 20 de julho a 20 de agosto. E a gente, depois desse período, a Justiça Eleitoral não aceita novos pedidos. O quinto erro é deixar para resolver tudo na última hora. Minha gente, quem antecipa consegue verificar os municípios habilitados, solicitar o voto dentro do prazo e votar com tranquilidade no dia da eleição. Pessoal, agora que vocês conhecem as principais regras do voto em trânsito, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos que pretendem viajar durante as eleições. E essas informações podem evitar muitos problemas e garantir que mais pessoas exerçam o seu direito ao voto de forma consciente. Minha gente, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Dr. Cristiano e este é o canal Dr. Cristiano Oficial. Valeu!